Olá pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Phytobilt Dermocosméticos. Eu sou Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da Phytobilt. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês nessa nossa última live de 2020, né? Preparando muitas novidades para vocês aí em 2021. Bom, também gratidão à presença também de todos aí do Facebook, né? Do YouTube também, que essa vai ficar gravado no nosso canal do YouTube também para vocês. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre pós-operatório, né? Eu vou fazer um protocolo para vocês aqui de pós-operatório. Pode ser pós-operatório de lipoaspiração ou pós-operatório, né, de abdominoplastia, né? E é um protocolo simples, mas muito rico em princípios ativos que vão ajudar vocês a recuperar com muita rapidez as pacientes de vocês, as clientes de vocês que se submeteram a essas cirurgias, tá? Então nós vamos começar, vamos simular aqui na barriga da Letícia. Gratidão, Letícia, por ser meu modelo mais uma vez. E nós vamos simular aqui como se a Letícia tivesse feito lipoaspiração, tá? Então, a gente vai começar esse procedimento fazendo a parte de higienização. Se eu pensar que eu estou fazendo esse pós-operatório imediato, eu não vou fazer esfoliação, correto? Até porque a pele está muito sensível, a paciente apresenta com bastante dor ainda, com bastante sensibilidade na pele. Então, o ideal é que a gente faça somente uma higienização. A partir do momento que essa sensibilidade já diminuir, você nas próximas semanas, quando você já estiver no ponto do pós-operatório tardio, aí você pode inserir a esfoliação de acordo com a necessidade que você verificar ali na cliente. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar pós-operatório, é muito importante que você tenha, né, um aparelho, pelo menos um equipamento de ultrassom para te auxiliar na recuperação, né, desse tecido, e também na fonoforese, que é a introdução dos princípios ativos através das ondas ultrassônicas. Então, com a pele sem fazer a esfoliação, você a própria pele cria uma barreira, né, impedindo com que essas ondas entrem com mais facilidade, entrem com mais certeza ali para dentro da pele, fazendo o seu trabalho ali de permeação, porque a pele cria essa própria barreira. Então é importantíssimo que você mantenha a pele íntegra para você diminuir a resistência da entrada da onda, do funcionamento da onda ultrassônica para dentro da pele da cliente, tá bom? Então, nós vamos começar usando o nosso Higicorp Fluid, que é o nosso higienizante corporal. O Higicorp, ele contém PCA sódio, óleo de melaleuca, hortelã, barbatimão, alecrim e aloe vera. Então eu pego aqui com uma buchinha e vou de gaze com algodão e vou aplicar com muita leveza por toda a região. Para fazer essa higienização. No caso de abdominoplastia, vocês vão perceber, né, passar o mais leve possível ainda, porque vocês vão perceber que por todo o trato cirúrgico, a tendência da pele ela ficar muito esticada e pode haver um ressecamento onde há uma escamação em determinados locais da pele, né? Não sei se vocês já perceberam isso com os pacientes de vocês. Então, é muito importante que se faça quando você puder realmente fazer a esfoliação para ajudar na renovação celular. Lógico que vai demorar algumas semanas para você chegar nesse ponto, mas não esquecer desse passo da higienização, que é extremamente importante para a pele. Olha, aqui, ó, não sei se vocês estão percebendo, mesmo eu passando bem levinho, eu consigo remover a sujidade da pele dela, tá? O segundo passo é exatamente a parte do ultrassom, que é importante vocês terem ultrassom
para fazer o tratamento de pós-operatório. Mas se você não tem o ultrassom, você vai aplicar da forma como eu vou mostrar aqui. Esse produto que eu vou usar agora é o Drain Pós, tá? O Drain Pós, a gente tem o Drain Pós Gel e o Drain Pós Creme. Esses dois produtos foram desenvolvidos justamente para drenagem pós-operatório e também para pós-lipocavitação HIFU e também de criolipólise. Por quê? Porque eles ajudam também na redução da camada de gordura, ajudam na dissolução dessa gordura e ajudam também a evitar a subida do pré-adipócito para as camadas subjacentes, que são os adipócitos, para a camada adipocitária. Então vai ajudar bastante vocês aí nesse sentido. Esse produto, ele contém o Venoxil. O Venoxil é um venotônico, né, que faz uma tonificação na parede, um fortalecimento na parede dos vasos sanguíneos, principalmente quando se passa pela abdominoplastia, há um rompimento, né, não só dos vasos sanguíneos, mas também do sistema linfático, certo? Então você precisa de um fortalecimento, né, de um princípio ativo aí que vai fortalecer toda esse rearranjo desse sistema. E também ele fortalece a parede dos vasos, principalmente no caso aí de lipoaspiração, onde há o rompimento dos vasos sanguíneos, ele vai ajudar na angiogênese, né, que é na nova formação dos vasos sanguíneos aonde eles foram rompidos. Então é muito importante você ter um princípio ativo venotônico para que ele traga esse fortalecimento na parede dos vasos sanguíneos. Por isso que a região fica muito edemaciada, porque você tem um rompimento, tanto uma paralisação ali momentânea do sistema linfático e também o rompimento dos vasos sanguíneos, onde há um derramamento de plasma, aumentando mais ainda a consistência do líquido intersticial, acaba congestionando toda essa região que foi acometida pela lipoaspiração ou pela abdominoplastia. E ele tem também o Antiox 3D, que a gente precisa de um antioxidante muito potente nesse momento. Por quê? Porque pelo fato de ter passado pelas cirurgias, houve um estresse oxidativo muito grande, uma grande presença de radicais livres, porque o corpo foi agredido. Então a gente tem que fazer um combate aos radicais livres justamente para a gente trazer novamente a homeostase aí desse tecido, para que ele não tenha, né, um trato de envelhecimento, principalmente se tratando de produção de colágeno e de elastina, de envelhecimento também dessas fibras de colágeno e elastina. O retinol GS, como eu disse, a gente precisa de alguma coisa, de algum princípio ativo importante que iniba a subida do pré-adipócito para o adipócito. Então, para lipoaspiração isso é maravilhoso, para abdominoplastia também no pós-lipoaspiração, no pós-criolipólise e pós-lipocavitação HIFU, né? Que o combate deles é justamente o trabalho deles é justamente no combate, na eliminação dos adipócitos. Então eu tenho que também um princípio ativo que é utilizado para inibir essa subida do pré-adipócito, porque o corpo ele não quer saber de ficar bonito, ele quer saber de preencher os espaços que foram esvaziados. Então a gente tem ali os pré-adipócitos prontinhos para poder fazer essa subida, e o retinol GS faz justamente esse corte, essa inibição da subida do pré-adipócito para o adipócito, para a camada adipositária. Então isso faz com que o resultado da cliente também dure muito mais. O Celidine também, o Legacy também são venotônicos, cada um trabalha numa parte da nova formação dos vasos. E também o extrato de arnica, lógico que a gente precisa de um antiedema muito potente aqui para ajudar principalmente na parte antiedema e também anti-hematomas, né? Para ele fazer a absorção desses hematomas também, que ficam principalmente no caso aí da pós-lipoaspiração e também, né, em alguns casos de criolipólise, tá bom? Então, se você tiver aí um aparelho de ultrassom, então o que você vai fazer? Você vai dividir os quadrantes para você trabalhar o seu ultrassom. Como é que eu divido os quadrantes? O meu diretor, faz uma gentileza para mim. Pega uma caneta aqui na minha mesa, um marcador, para eu poder marcar aqui para elas verem uma coisa.
essa azul aí. Ah, traz um potinho pra mim que eu sei. Isso. Então, como é que você faz? Vai dividir, muito obrigada. Você vai dividir os quadrantes, né? Você vai, vou fazer uma marcação aqui para vocês verem, tá? Como que é fácil você marcar os quadrantes. Porque muita gente fala, o quadrante é o tamanho do cabeçote, o quadrante não sei o quê. O quadrante, gente, é exatamente o fundo de um pote de meio quilo, tá? Então, você coloca aqui, né? Pertinho, vou fazer de um lado aqui só para vocês verem como que é a marcação. Fiz aqui a marcação, tá? E aí, o que acontece? Eu vou trabalhar dentro desse quadrante com o meu ultrassom, certo? Vou trabalhar aqui dentro. Você pode fazer isso tanto para trabalhar com ultrassom ou para trabalhar também com laser, tá? Com laser, com LED, tá bom? Você pode usar aí o LED âmbar ou o laser vermelho, tá? Ou os dois, que os dois são muito bem-vindos no pós-operatório, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai trabalhar com ultrassom. Eu não tenho ultrassom aqui, me desculpem, mas eu não tenho ultrassom porque a gente não usa, não faz atendimento estético, então a gente não tem pouquíssimos aparelhos. Ultrassom eu não tenho aqui. Mas, o que eu faço? Eu pego uma quantidade e coloco, uma pequena quantidade, e coloco aqui nesse diâmetro todo daqui, mais ou menos 10 centímetros de diâmetro, tá? Que eu vou trabalhar. E eu venho e espalho para fazer o meu tratamento aqui com ultrassom. Aí eu pego lá o cabeçote, meu cabeçote de ultrassom, vou só simular aqui para vocês, só um minutinho. Porque eu tenho um aparelho de laser, né? Então, só para simular aqui o que o cabeçote é mais ou menos o mesmo tamanho do cabeçote de um ultrassom comum, tá? Só para simular aqui para vocês. Então, o que eu faço? Eu venho com o cabeçote, venho trabalhando de 2 a 3 minutos por área, tá? Aí, você vai colocar 0,4, 0,6 no máximo aí de potência, né? Ou de acordo com o que você aprendeu, né? Que é o mais correto, de acordo com o que você aprendeu, que você utiliza de pós-operatório, e aí você vem fazendo todo o trabalho aqui dentro deste quadrante, delimitado aqui nesse quadrante. Eu sempre, mesmo depois de muita prática, eu sempre gostei de delimitar. Por quê? Porque às vezes você está fazendo, o aparelho vai apitar para você os minutos que você programou. Só que às vezes você está conversando com a cliente, você esquece, aí você vai para outro lado, sabe? E aí você não trabalhou direitinho aquela região. Então eu sempre preferi marcar, mas é a minha preferência, vai da preferência de vocês. Mas eu sempre preferi marcar, tá? Para eu não me perder nos lugares aonde eu já tinha feito. Então eu faço... eu não marco todos os quadrantes de uma vez, eu posso marcar todos os quadrantes de uma vez e não coloco o gel em todos eles, porque o gel vai estar secando nessas regiões. Então eu só coloco na região que eu vou trabalhar naquele momento. Então eu fiz lá os 2, 3 minutos de acordo com a programação que você escolheu e venho fazendo esse tratamento e faço aqui. Depois, gente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover o gel que ficou aqui, tá? Então eu faço a remoção, porque ele já fez a fonoforese também, já fez todo o trabalho que ele tinha que fazer de recuperação do tecido e também a fonoforese. Eu venho e removo e jogo esse gel fora. Eu já vi muita gente tirar o gel de um quadrante e aplicar no outro. Olha só, duas coisas acontecem quando você faz isso. Primeiro, quando você está usando um gel com princípios ativos, todos os ativos que estavam no gel dentro desse quadrante, eles foram
permeados, eles foram introduzidos na pele através das ondas ultrassônicas, correto? Então, o que sobrou de princípio ativo para você colocar no outro quadrante? Nada, correto? E uma segunda coisa, mesmo que você esteja trabalhando somente com gel neutro, o gel modifica a sua consistência, a sua estrutura através do aquecimento que o cabeçote do seu ultrassom faz. E aí o que acontece? Pode reparar que até a cor do gel modifica quando você está fazendo ultrassom. E aí quando você pega, tira de um quadrante para passar para outro, a onda ultrassônica não é conduzida, ela começa a ficar estagnada e começa a fazer um superaquecimento no cristal condutor, no cristal que fica na era do seu ultrassom, e esse cristal pode se partir. Então assim, o que é mais barato? Você trocar o gel ou você trocar o cabeçote do ultrassom, que é a alma do seu aparelho? Porque só o cristal do ultrassom é quase o preço do ultrassom normal, né? Vocês sabem disso. Quem já perdeu um cabeçote aí porque deixou cair no chão, sabe o preço, sabe que não vale a pena arrumar, né? Então quando você faz isso, reaproveitar o gel, se for um gel com princípio ativo, você está colocando as outras partes sem nenhum tipo de princípio ativo, porque o princípio ativo só ficou aqui. Agora, mesmo fazendo sem princípio ativo, com um gel neutro, só um gel condutor, além de você estar perdendo a oportunidade de estar colocando para dentro os princípios ativos que vão ajudar na recuperação da pele da sua cliente, da sua paciente, nesse pós-operatório, qualquer outro tratamento que você vai fazer, você coloca o teu equipamento em risco. Então pense bem o que vale a pena para você, tá bom? E para quem não tem o aparelho de ultrassom, o que você pode fazer? Você vai aplicar uma pequena camada, vai passar bem devagar e vai aplicar uma pequena camada, vai massageando, que aí dá para você trabalhar 2 quadrantes de uma vez, né? Dependendo aí do tamanho da barriga. Aqui na barriga da Letícia dá para eu trabalhar normalmente. Então, eu venho com movimento circular extremamente suave, sem deslocamento do tecido, e venho fazendo uma leve massagem até a total absorção desse produto. E faço a mesma coisa do outro lado, tá? Então, você vai fazendo toda essa massagem, mas bem superficial, com um movimentinho bem superficial, bem levinho, para você conseguir fazer toda a absorção. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Até a total absorção. E percebam que eu já faço no sentido da própria drenagem, no sentido do próprio sistema linfático. Que aqui nesse caso eu estou simulando uma pós-lipoaspiração. Se eu estivesse simulando um abdômen total, por exemplo, os movimentos da minha mão já seriam diferentes, correto? Porque eu teria que acompanhar o fluxo do sistema linfático, que depois pós-abdominoplastia é diferente. E pronto, aqui secou, tudo bonitinho. Agora eu venho com o Drain Pós creme, que eu vou fazer a drenagem pós-operatória. Gente, olha, tem gente que gosta de fazer drenagem com óleo, tem gente que gosta de fazer drenagem sem nada. Vai muito do conhecimento, do critério de cada uma, tá? Aqui a gente tá sugerindo uma forma diferente de você trabalhar, com princípios ativos que vão agregar mais ainda no resultado de vocês, vão trazer uma recuperação muito maior para vocês. Eu já publiquei para vocês no nosso feed aí,
do Instagram, tem fotos de antes e depois aí de uma pós-lipoaspiração, de uma laser lipo que eu peguei uma modelo de pós-operatório para fazer, e a recuperação dela super rápida, muito rápida, tá? Justamente fazendo com esses 2 produtos, tá? E em termos de equimose, então, a recuperação dela foi fantástica, foi muito rápida, né? De edemas, melhorou muito a parte de edemas e muito rápido, foi num tempo muito recorde e realmente trouxe um benefício muito grande, um alívio muito grande para a paciente. O Drain Pós creme, ele tem o Venoxil, ele tem o BioBlend Healing, que é um composto de extratos que são drenantes também, que tem esse efeito drenante. O Silidine e o Legans também, que são venotônicos, e o alecrim e a arnica também, tá? Presentes nesse produto. Então a gente vem, faz a drenagem, inicia a drenagem com ele. Só um detalhe sobre esse produto, a minha prima, ela se submeteu há algumas semanas a uma cirurgia de mama, que ela teve que fazer a remoção, né, da mama total, e eu mandei para ela esse produto para a profissional que vai cuidar dela iniciar as drenagens, principalmente braço, né, que a gente sabe que incha muito, porque há a remoção dos linfonodos também axilares dessa região, e também para trazer mais um conforto para ela, para melhorar um pouco também, para ajudá-la nessa recuperação. E ela me mandou um WhatsApp anteontem, falou assim, prima, que produto é esse? Porque eu passei um dia, melhorou 70% do meu desconforto, a queimação que eu estava sentindo, o inchaço, eu tô melhor 70%. Então assim, com uma aplicação apenas, então ela já sentiu essa diferença. Eu fiquei muito feliz, né, com esse relato dela, justamente porque a ideia foi realmente mandar o produto para ela usar, para que ela sentisse, né, na pele mesmo esse conforto, né, esse alívio que o produto dá. Então é mais um exemplo aí para vocês de que outro tipo de pós-operatório também que vocês podem estar usando, de pós-operatório não só de estética, mas também de qualquer pós-operatório onde você precise da recuperação do tecido, tá? Então eu posso somente com a mão, né, só um pouquinho de produto na mão, eu posso passar um pouco só para não ter um entrave entre a minha mão aqui e a pele dela, porque a gente tem que lembrar que ela tá dolorida, e aí faço o desbloqueio de todas as principais cadeias ganglionares, né, igual como vocês aprenderam, né? Então façam aí todo o desbloqueio que vocês têm que fazer, e aí pode começar iniciando aí a fazer a drenagem do pós-operatório de vocês. Então cada um vai, né, aí ter a sua técnica, né? Qual técnica que vocês mais gostam de estar aplicando, né? E aí vocês iniciam todo o trabalho da drenagem linfática. Aí vocês vão ver as manobras, vão escolher entre as manobras de pós-operatório imediato, né? As de pós-operatório tardio, trabalhar manobras de Cyriax, principalmente se a cliente apresentar algum tipo de fibrose, né? O ultrassom também ajuda muito nisso. Por isso, assim, eu sempre achei que pós-operatório sem ultrassom dificulta muito a vida da profissional. É bem mais complicado, porque a fibrose é fato, né? Esses nódulos, essa fibrose, ela vai aparecer de alguma forma, em mais quantidade ou menos quantidade, depende, né, de como foi feita a agressão, de como é a resposta operatória de cada um, mas o ultrassom com certeza ajuda bastante, e as manobras de Cyriax também. Só que são manobras um pouco assim, tira um pouco do conforto da cliente, acaba doendo um pouco, mas traz bastante alívio, né? Porque a gente sabe que é bem dolorido mesmo. Então, assim, vocês viram que gastar produto mesmo aqui é muito pouco, né?
Eu não estou passando uma quantidade de produto para fazer uma drenagem de uma quantidade de produto que eu usaria numa manobra de modeladora, por exemplo, tá? Então, a quantidade que eu uso aqui, ó, é o suficiente para trabalhar, né, todo o abdômen. Claro que depende do tamanho do abdômen de cada um, e sem trazer nenhum desconforto para a cliente, também trabalhando de forma bem suave para que ela fique mais confortável. Lógico, você vai escolher aí as manobras que você vai fazer, escolha 3 manobras, né, que você goste mais, que você veja mais resultados, e faça várias repetições, principalmente no pós-operatório imediato, que você não precisa fazer uma sequência imensa, né, de 15, 20 manobras diferentes, mas eleja 3 que você vê, que na sua prática você viu bastante resultado, e aí você capricha, faz mais repetições dessas manobras. Isso uma opinião pessoal, tá? Profissional também, porque eu já vi resultados melhores dessa forma também, mas faça de acordo com aquilo que você aprendeu e aquilo que você acredita, tá bom? Então viram aqui que a quantidade de produto é muito pouca, basicamente é o que eu passei na mão, espalhei um pouco na pele dela e simulei aqui, né, um pouquinho de drenagem em direção às cadeias correspondentes a cada ligamento, cada ligação que eu tenho aqui, de acordo com o abdômen íntegro, né, um abdômen natural, onde ele não sofreu nenhum tipo de alteração, somente passou pelo processo aí de lipoaspiração, tá bom? Depois que eu faço essa drenagem, eu aplico o Fresh Gel. A gente tem que pensar que a cliente tá com bastante edema, né? Ela tá bem inchada, ela tá muito dolorida. Eu preciso trazer um conforto maior para ela. O que mais causa desconforto é o excesso de edema. Então a gente tem que trabalhar mais sobre ele. Então, por isso, eu finalizo o protocolo com o Fresh Gel. O Fresh Gel é um gel desenvolvido com uma ação pura e simplesmente diurética. Ele é um diurético muito potente. Então esse gel você pode trabalhar não só no pós-operatório ou qualquer tipo de drenagem que o seu foco é mais o edema, principalmente em tratamentos de celulite, né? Você pode estar trabalhando isso aqui. Até numa gestante você pode estar utilizando nas pernas da gestante, finalizar o procedimento nas pernas dela, tá? Que pode ajudar bastante. Bom, esse Fresh Gel, ele não gela, ele só refresca, tá? Então por isso que ele pode ser usado em gestante também. Ele refresca, ele traz uma sensação de frescor na pele, ele não gela como um gel crioterápico, por exemplo, que leva a cânfora, porque o que faz baixar a temperatura é a cânfora, não é o mentol, tá bom? O mentol só tem a capacidade de refrescar. Então nesse gel aqui a gente tem o mentol, o hortelã, o gengibre, café verde, arruda, extrato de bambu, que também é diurético, ipê roxo, algas marrons, alcachofra e carqueja. Todos eles têm um efeito diurético extremamente potente, tá? E também auxiliam nos tratamentos de drenagem linfática, ajudando a melhorar o trânsito do sistema linfático. Então, o que você vai fazer? Vai pegar aqui, ó, que eu abri, tá? Essa cor desse gel aqui é justamente por causa da quantidade dos extratos que ele tem. Então você pode comprar, ele pode estar mais claro ou mais escuro do que isso aqui, do que o meu aqui, mas é perfeitamente natural porque os extratos são naturais, certo? Isso aqui não é corante. Então, pelo fato dos extratos serem naturais, eles vão chegar pra gente de cor, ou uma cor mais clara ou uma cor mais escura, mas isso é natural. E eu venho, aplico uma camadinha suavemente, vou
aplicar mais uma camada, porque a gente está com o ar-condicionado ligado aqui e seca muito rápido. Vou passar mais uma camada aqui, só para vocês entenderem que é uma camada, não é uma camada para você olhar e a pele em alguns lugares ela tá seca, outros lugares ela tá molhada. A pele tem que estar molhada por igual com esse gel, tá? Então, após essa aplicação, a gente não retira, a gente vai cobrir com o filme plástico e aí a cliente vai embora e vai ficar com esse filme plástico por 2 horas. Mesmo se ela for colocar a cinta dela, ela pode ir embora com isso na barriga? Pode, não tem problema. Ah, mas ela pode ficar mais que 2 horas? Pode, é no mínimo 2 horas, tá? Pelo menos 2 horas. Se ela puder ficar com ele pelo menos 2 horas, já vai ajudar bastante, porque ele não vai secar aqui. Ele vai, quando a gente coloca o filme plástico, vai ajudar na introdução dos princípios ativos, na absorção, e a duração dele vai ser muito melhor. Aí você coloca uma camadinha assim, quando ela está deitada, e depois que ela levantar, você passa mais uma camada envolvendo todo o abdômen, não só o abdômen, mas também a parte das costas, para poder segurar mais. Se ela tiver com a malha, vai ficar mais firme para ela conseguir vestir a malha, tá? Então fica mais fácil. Se ela não estiver usando nenhuma malha, mesmo assim você coloque para poder segurar, para esse plástico aqui não sair, tá bom? Então fica bem mais fácil você fazer dessa forma. E aí você pode fazer, mas toda vez que ela vier, eu tenho que fazer esse protocolo dessa forma, completinho assim? No imediato, sim. No imediato é extremamente importante que você faça dessa forma todos esses passos para poder trazer um resultado muito mais rápido para a cliente, trazer trazer um conforto para ela muito mais rapidamente do que a recuperação natural se ela tivesse sem fazer nada. Então você vai trazer, ela sempre vai lembrar de que quando ela passa pela drenagem, passa por todo esse processo, ela vai embora mais aliviada, ela começa a se sentir muito melhor do que ela estava antes de chegar com vocês aí para a drenagem, tá bom? Então é um trabalho fácil, né? Não vai ocupar tanto o seu tempo assim em seguir todos esses passos, que são poucos até, mas vai trazer um benefício para você e para seus clientes fantástico. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa dica. Nossa última dica, né, de protocolo aí de 2020. Eu já quero agradecer aqui, nossa, imensa gratidão por tudo que a gente passou juntas durante esse ano, da gente ter tido a oportunidade de aproximar mais a Phytobeauty de vocês, né? Aproximar mais os produtos, a forma como a gente desenvolve tudo isso, né? Com todo o carinho que a gente tudo que a gente faz é pensando em vocês aí, quando vocês estão exatamente na maca atendendo as clientes de vocês, tá bom? Eu desejo um ano maravilhoso para vocês, o ano que vem seja um ano de muitas realizações, de tudo que vocês planejaram durante esse ano que não foi possível, né, realizar aí por diversos motivos, mas que eles sejam todos os seus sonhos, tudo que você planejou seja realizado 3 vezes melhor do que você tinha pensado inicialmente, porque foi um ano complicado para todo mundo, né? Mas nem por isso a gente desiste, né? A profissional de estética tem esse dom, né, de não desistir das coisas facilmente. Então eu desejo do fundo do meu coração muita prosperidade, muita saúde para vocês, para a família de vocês, para os seus parentes, para todo mundo, para todas as suas clientes, que seja um ano muito, muito, muito abençoado para todas vocês. E o ano que vem a gente se vê muitas e muitas vezes. Um beijo, gratidão a vocês do Facebook também. Até janeiro. Um abraço.